Saúde Consciência. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na CBN. Então, interrompendo essa nossa programação, né, do Outubro Rosa, nós decidimos falar um pouco sobre esse surto que está acontecendo no Hospital Santa Rita, que ganhou, né, as páginas dos noticiários, né, as páginas dos jornais, o noticiário, e há muita preocupação e muita dúvida em relação a isso. Então, eu vou separar, Fernanda, no que a gente já sabe, no que nós ainda não sabemos, alguns passos que já foram feitos, algumas etapas, né, já realizadas, e aquelas que ainda nós estamos aguardando para serem implementadas. Então, nessa linha que eu vou fazer essa explicação hoje aqui. Então, o que a gente já sabe? Desde o primeiro caso, que aconteceu ali no dia 19, com um funcionário, um servidor, né, do hospital, que apresentou um quadro respiratório grave, precisando de uma internação, e aí acabou desencadeando, né, outros que também ficaram doentes, e houve então essa investigação epidemiológica. A gente sempre faz essa investigação, Fernanda, baseado em 3 etapas. A gente precisa saber quais são as pessoas que estão doentes, então se tem alguma relação com idade, se tem alguma relação com sexo, se tem alguma relação com doenças pré-existentes, né? O segundo passo, né, da investigação é saber o local onde isso aconteceu. Foi um local restrito? Essas pessoas adoeceram, elas estavam no mesmo local? Esse local tinha, ou se são locais diferentes, tem uma comunicação entre eles? Então, estudar exatamente esse espaço onde os adoecimentos aconteceram. E a outra coisa é a relação do tempo, a relação temporal. Então, entre as pessoas que estiveram naquele lugar, quanto tempo demoraram para estar doentes, o que aconteceu exatamente, quais, né? Esse tempo, então, de estar no local e apresentar os sintomas. Tudo isso é analisado para que a gente possa entender algumas coisas. Primeiro, se houve contato entre as pessoas, se houve, então, portanto, né, a possibilidade, ou se há a possibilidade de transmissão de pessoa para pessoa, né? Ou se foi o fato apenas das pessoas estarem no mesmo local. Algumas vezes, por exemplo, alguns surtos, as pessoas comem a mesma coisa, né? E dali desencadeia a infecção. Então, há várias formas, mas o clássico da investigação epidemiológica é essa. Esses passos foram feitos. O que a gente já sabe? A gente já sabe que as pessoas estiveram no local, né, no mesmo local, mas que não houve transmissão pessoa a pessoa. Essas pessoas não estavam no mesmo tempo no local, ou se estavam no mesmo tempo no local, elas não têm eu diria assim, elas não estavam uma doente primeiro, que passou para outra, então essa relação de tempo entre o adoecimento de um caso, o adoecimento de outro caso, isso também é investigado. Então, isso foi descartado nesse momento que a gente sabe, não tem transmissão pessoa a pessoa. O que reforçou a outra possibilidade, né? O que a gente chama de hipótese, que é o fato do local ter alguma contaminação. A partir disso, foram coletadas várias amostras de água, né? Do sistema de água, do sistema de ar-condicionado, das superfícies, né? De mesas, camas, para ver o que crescia ali, né? Que bactéria, fungo, o que poderia crescer a partir disso para se fazer um diagnóstico. Outra coisa também que foi feita, Fernanda, e a gente já sabe, é o que a gente chama de painel viral. Coleta a amostra, né, das pessoas, coleta a amostra também, né, dessa parte ambiental, e faz toda uma análise dos vírus que podem causar esses sintomas. Então, foram feitas análises aí de
muitos, centenas de vírus, e todos negativos. Então, já foi descartado uma doença viral. A própria apresentação da doença fala mais para uma doença bacteriana, né? O desenvolvimento de uma pneumonia com febre muito alta, então características assim mais semelhantes, eu diria, a uma infecção bacteriana. Ainda a ser analisada, né? Ainda a ser confirmada, ela está em investigação. Então, isso é o que a gente sabe. O que a gente não sabe exatamente é qual é o agente causador, possivelmente uma bactéria ou um fungo, que também não está descartado, mas os vírus estão descartados. Independente disso, Fernanda, na investigação epidemiológica, as medidas de prevenção elas são imediatamente colocadas em ação. Então, mesmo que não se saiba o agente etiológico, porque há uma possibilidade de ter a contaminação pela água, os locais, né, onde aconteceram as infecções, a água tem que ser o local, né, os bebedouros ou os locais de água têm que ser isolados, né, não se pode fazer o consumo até que a gente tenha a confirmação, assim também como o sistema de ar-condicionado, que precisa fazer toda a desinfecção. Então, tudo isso foi identificado e colocado em ação, porque essas medidas de prevenção, né, elas independem, né, do agente etiológico. A gente precisa fazer desinfecção dos locais, porque a gente não tem certeza total do que então precisa fazer a desinfecção com os agentes para que possam ali matar, né, os vírus e bactérias. Tem todo um protocolo para isso dentro dos hospitais, então isso foi feito. A outra coisa, Fernando, o que é necessário ainda fazer? Um ponto que fala a favor das medidas que foram implementadas e que foram bem feitas é que não temos nenhum caso desde o dia 22, na última quarta-feira, então, nenhum caso novo. Então, os casos que estão, né, sendo investigados até agora são casos que aconteceram até a última quarta-feira. Isso reflete que as medidas que foram adotadas até o momento, elas estão surtindo efeito, impedindo novos casos. Então, isso é muito importante nesse momento, né, do surto. O que ainda é necessário fazer? Esperar. Algumas bactérias e mesmo fungos, elas têm crescimento mais lento. Então, muitas vezes, o primeiro resultado, ele pode ser negativo, mas há o crescimento da cultura, que pode demorar um pouco mais. Então, o que está sendo esperado agora é esse tempo, né, para o crescimento dessas culturas, dos agente infeccioso, para ver exatamente o que pode estar causando. Mas, independente de saber o agente causador, as medidas preventivas, as medidas de protocolos de desinfecção já foram adotadas. E isso é bastante importante, como eu já falei, o que fala a favor disso é que a gente não teve casos novos. Duas coisas eu quero refletir, Fernanda, analisando isso tudo e também colocando como aprendizado, né, do que é necessário que a gente faça ainda. Esse caso do Santa Rita, ele mostra que uma vigilância rápida é capaz de impedir com que mais pessoas adoeçam, com que mais pessoas fiquem graves. Então, ter uma vigilância hospitalar, ela é fundamental. Alguns hospitais privados aqui no Espírito Santo não têm. Então, é muito importante que este episódio sirva para que todos os hospitais, né, do Espírito Santo, eu não estou falando de programa de controle de infecção hospitalar, não, que todos têm. Eu estou falando da Rede Nacional de Vigilância Hospitalar, coordenada pelo Ministério da Saúde, que é a RENAVE, e que é necessário que os hospitais façam a adesão a essa rede para que nós possamos ter informação rápida e colocar uma resposta à vigilância
o mais rapidamente possível. Então, esse episódio ensina que quando você tem um centro de vigilância hospitalar dentro do hospital, faz com que a resposta seja mais rápida e a gente consiga salvar vidas. Então, essa é uma lição importante, eu quero ressaltar ela aqui. Essa rede é coordenada, né, no estado pela Secretaria Estadual de Saúde e no país pelo Ministério da Saúde. E é muito importante que todos estejam conectados, né, a essa rede para que a gente tenha uma resposta coordenada, rápida e oportuna. E a segunda coisa que eu quero refletir, Fernanda, é que os protocolos, eles precisam ser colocados em prática, eles precisam ser adotados por todos. Então, o uso da máscara, a lavagem das mãos, a gente tem que entender que ambiente hospitalar é ambiente contaminado. E tem níveis, né, de contaminação, níveis de risco, mas é preciso entender que o ambiente hospitalar é um ambiente que requer a estrita adoção dos protocolos que já são conhecidos. Então, também quero fazer essa reflexão aqui. Fernanda, então, assim, é isso, né? Acho que a gente tem aí muita coisa para conversar. Acho que a próxima terça nós teremos aqui no programa elementos, né, maiores do agente causador, mas quero também tranquilizar as pessoas que as medidas foram adotadas, as medidas de prevenção, né, os protocolos de desinfecção, e que as pessoas que fazem tratamento oncológico, as pessoas que têm tratamento, principalmente aquelas que não podem parar, né, Fernanda, que precisam ter uma continuidade do seu tratamento, devem continuar, devem ir ao hospital e seguir os seus protocolos. E vão ter lá a máscara para utilizar né, de forma correta, e vamos estar todos protegidos. Mas também é muito importante que as pessoas continuem os seus tratamentos. Tá bem, Fernanda? Um abraço para todos que nos acompanham.